Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza e vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Josué diz para Melquias que realmente ele e Salmo foram junto para Jericó e os dois arriscaram suas vidas. Mas até onde ele sabe, Melquias não ganhou o torneio, só foi porque Iru se machucou. E assim que chegou em Jericó, foi capturado e Salmo teve que salvá-lo. Salmo teve que fazer o reconhecimento sozinho e ainda teve que carregá-lo porque ele estava ferido. Melquias diz que não é bem assim, pois se tivesse acontecido com Salmo, ele faria a mesma coisa. Josué diz que é claro que faria, mas ele não está preparado para ser um líder. Melquias insiste e diz que está preparado. Josué engrossa a voz e diz que para ser líder não basta querer, tem que estar preparado. E nesse momento ele não acha que Melquias está preparado. Melquias diz que entende e pede desculpa por ter incomodado. Josué diz que ele é importante para Israel e pergunta se pode contar com ele. Ele diz que sempre. Ele sai e lá fora ele diz que Josué ainda vai engolir o que disse e vai se arrepender de ter preferido o Salmo. Leia percebe o estado de Samara e diz que a sopa de Aruna está maravilhosa e pergunta se Samara não quer mais um pouco. Ela agradece as duas e diz que vai tomar um ar fresco. Aruna percebe a diferença de Samara e olha para Leia, que só dá um sorriso sem graça. Lá fora, Samara diz que não quer explodir na frente daquela falsa e chora dizendo que ela roubou o seu amor. Merodach termina o ritual e diz que Calese se transformou na deusa da sedução. Ele diz que é hora da majestade descansar e amanhã nenhum homem resistirá a ela. E ela diz, Sandor finalmente será meu. Samara encontra uma cananeia no celeiro, ela se faz de vítima e diz que está com fome. Samara baixa a guarda e ela parte para cima dela, as duas lutam e Samara consegue dominá-la. Samara amarra ela e diz que vai deixá-la amarrada, pois uma cananeia vale menos que um verme. Ela vai correndo até Leia e diz o que aconteceu. E ela pergunta o que faz agora, se conta para Josué. Leia diz que é claro que sim, mas que vai aumentar. Ela tem que dizer que correu muito perigo e que daria a vida pelo acampamento. Ela diz que correu perigo, mas dar a vida pelo acampamento já é demais. Leia diz que Josué não sabe disso e que ele vai ficar orgulhoso dela. Sama prepara um jantar para Boan e diz que é com amor e que é o melhor jantar que já fez para ele. Temá e Isaac pergunta se Adélia está triste. Ela diz que brigou com Nisiá e que seu pai deixou bem claro que ela só casa se Nisiá casar. E Nisiá diz que não casa. Os irmãos dizem para ela não ficar preocupada que talvez Nisiá arrume o noivo bem mais rápido do que ela pensa. Caleb diz para a família que o irmão e o sobrinho vão jantar lá e ele não quer nenhum tipo de comentário sobre Otiniel. Ele diz que Otiniel vai ser um grande guerreiro e Iru ri e diz que precisa bem mais que empenho para se tornar um guerreiro. Caleb diz para ele que ele está enganado, pois tem muitos fortes que são fracos espiritualmente e impulsivos. Ele diz que Otiniel vai ser um grande guerreiro e ainda vai surpreender a todos. Leia foi ver a cananeia e quando Samara diz para chamar os soldados, ela diz que tem uma ideia, que vai usar aquela mulher para dizer a Quemuel que foi ela que o salvou e ele parar de pensar na mãe de Aruna. Samara reclama e diz que como ela vai impressionar Josué, Leia diz que ela vai fazer isso em outra ocasião. E ela explica tudo para a cananeia mentir para Quemuel em troca de sua liberdade. Tobias anda de um lado para o outro na cela impaciente e se diz que é um monstro. Zuma diz que ele é um homem que não sabe controlar os seus instintos. Ele pergunta a Zuma o que fazer, já que a cabeça dele só pensa em vingança e está cheia de vozes. Zuma diz que não existe nem o antes nem o depois, é só o agora. E o inimigo dele agora são aquelas grades, que ele junte todo o ódio e sofrimento e joga em cima daquelas grades agora. Tobias grita e arranca as grades e pergunta se realmente fez isso. Zuma diz que ele é capaz de muito mais. Nobá diz que Kalu está demorando, passou o dia todo na rua. Ele chega feliz e traz frutas, distribui para os amigos. Nobá pergunta se ele roubou, ele diz que ganhou de uma nova amiga. Nobá acha estranho, chega perto dele e diz que conhece aquele cheiro. Ele diz que está cansado das perguntas de Nobá e vai dormir. Otiniel diz que está treinando dia e noite para se tornar um grande guerreiro e quem sabe um general.
Iru ri e diz que ele tem que nascer de novo. Axia chama a atenção dele, ele diz que não disse nada demais. Otiniel concorda com ele, diz que não nasceu com a habilidade de guerreiro, mas ainda vai dar muito orgulho ao seu pai. Iru diz que é um grande guerreiro e não precisa treinar tanto. Caleb diz que ele precisa treinar a humildade dele, pois deixa a desejar. Noemi pede para mudarem de assunto, pois ela quer um jantar harmonioso. Raniel se comporta mal educado na mesa e mesmo assim Tirda faz elogios e diz palavras de carinho ao seu marido. Ele pergunta o que está acontecendo, que ela está estranha nos últimos dias, cheia de nhenhenhen. Ela diz que quer expressar a gratidão de tê-lo como marido e diz que os olhos dele são lindos. Ele dá uma patada nela e ela sai, mas ele gosta do elogio. Sama diz que está grávida e pergunta se Boan não gostou da notícia e acha que ela não é capaz de ter esse filho. Ele diz que está feliz e ela é a melhor mulher que um homem poderia ter. Ela diz que dessa vez vai dar tudo certo e finalmente eles vão ter o filho deles. Nobá acorda no meio da noite e vai cheirar Kalu. Ele diz, esse cheiro é da minha mãe. Se deita revoltada e diz, o Kalu me paga. Tupac elogia Kalese. Ela diz que se ele está elogiando hoje, imagine amanhã quando o feitiço fizer efeito. Ela diz que Sando não vai resistir aos seus encantos e finalmente vai ser dela. Tibá diz que Raabe está diferente. Ele diz que ela é sensual até mais do que a rainha das serpentes. Ele pergunta de novo se é o melhor homem que ela já teve e diz que parece que ela não quer mais ficar ali, que ela está querendo ir embora para longe dele. Ela diz que não e dá a palavra dela. Ele diz que é melhor assim para o próprio bem dela, pois ele não vai deixar ela ir embora jamais. Josué convoca uma reunião para informar que Deus ordenou que todos os homens fossem circuncidados. Iru se apavora e pergunta se é obrigatório. Caleb diz que é claro que é obrigatório, todos os homens terão que fazer e com alegria. Maqui pergunta se ele está com medo e todos riem. O dia amanhece e Leia solta Cananeia, diz que está na hora. Se ela enganar Quemuel direitinho, ela vai embora com uma boa recompensa em ouro. E as duas repassam o plano. Leia diz, se tudo der certo, você terá o ouro e sua liberdade. Se você falhar, te entrego para os soldados. Leia convence Quemuel a falar com a mulher. Ela diz para ele que ele passou a noite toda delirando em febre, chamando ela de Iana. Ele diz muito obrigado e as duas se olham. Eleazar diz que os jovens só estão olhando para a circuncisão como um ato doloroso. Finéias pede que ele explique o que significa para que ele entenda como pai. Assim Eleazar faz. Ele diz que não basta ser o povo escolhido de Deus, tem que cumprir os seus mandamentos. A circuncisão mostra a obediência do povo para com Deus. Elói diz que é uma honra ter aliança com Deus, mas que deve ser um tanto dolorosa. Seu sogro ri e diz que ele está com medo, mas que ele não se preocupe. A dor é forte, mas passa logo. Ele fica mais apreensivo ainda. No treinamento, Iru vence e ri. Salmo chama ele para conversar e ele pergunta o que Salmo quer. Salmo diz que para início de conversa que ele baixe o tom para falar com ele, pois não são inimigos. Iru diz que nem amigo. E diz que Salmo não se preocupa com ele. Salmo diz, mas você se preocupe comigo, pois se eu quisesse te daria uma lição, mas eu não sou seu pai. Ele diz que foi escolhido por Josué e se ele não respeitá-lo, vai ter que se ver com ele. Ele diz que não tem culpa do Josué escolher mal os seus líderes. Salmo diz que ele se comporta como uma criança e que ele tem que respeitar seus superiores. Iru diz que Salmo não é nada dele e se vira. Salmo puxa ele pelo braço e diz, você vai me respeitar de um jeito ou de outra. Se fizer outra desfeita como a de ontem, eu mando te prender por indisciplina. Posso fazer isso agora mesmo se preferir. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.